Coordenação motora fina, integração sensorial, treino de atividades de vida diária. Afinal de contas, o que isso tudo significa? Olá, meu nome é Beatriz Bel, sou terapeuta ocupacional e hoje eu vim conversar com vocês a respeito de 5 atividades que nós desenvolvemos durante o atendimento de terapia ocupacional, relacionados aí a algumas linhas e abordagens que nós seguimos, explicando mais detalhadamente, de uma forma mais compreensível para vocês, o que significa quando nós falamos, então, que nós realizamos determinadas questões. Então, nós vamos começar pela coordenação motora. O que significa, então, quando um terapeuta ocupacional diz que está trabalhando a coordenação motora dos seus pacientes? A coordenação motora, ela envolve vários tipos de coordenação. E hoje nós vamos falar especificamente da coordenação motora fina. E o que significa, então, quando um terapeuta ocupacional fala que está trabalhando a coordenação motora fina? A coordenação motora fina, ela nos permite ter habilidade com os nossos dedos, os movimentos mais finos, mais minuciosos, tanto os dedos como as mãos. Ela vai refinar os nossos movimentos para então nós realizarmos coisas no nosso dia a dia, como abotoar um casaco, abrir zíperes, comer, escrever. Tudo isso envolve esse processo de coordenação motora fina. Abrir e fechar garrafas. Então, quando um terapeuta ocupacional ele diz que está trabalhando a coordenação motora fina, são voltados para esses objetivos. E como que a gente trabalha isso na sessão? Muitas vezes usando massinha, usando pregadores, usando próprios brinquedos de encaixe, de abrir e fechar, tudo isso pensando no desenvolvimento dessas habilidades que vão impactar diretamente o futuro dos nossos pacientes. Por falar em atividade de vida diária, o nosso segundo ponto é justamente falar sobre isso, porque nós ouvimos muito falar que o terapeuta ocupacional foca nas atividades de vida diária. Mas o que de fato isso significa? O treino das habilidades de vida diária, eles acontecem justamente para reforçarmos. Depois que todas essas habilidades primordiais, pré-requisitos de coordenação motora, de atenção, cognição, eles já foram aprendidos, nós vamos focar no treino dessas atividades específicas, aquela em que o paciente precisa de ajuda, que tem relação com todas as tarefas do nosso cotidiano. Então, o paciente, ele precisa se vestir, ele precisa se alimentar, realizar cuidados de higiene pessoal. Então, o treino, ele é realmente focado em trabalhar essas habilidades. Então, sim, nós precisamos trabalhar a coordenação motora fina para colocar a pasta na escova de dente? Sim, mas o treino real dessas atividades, eles também são importantes para o aprendizado. Então, para alguma criança que tem uma dificuldade na comunicação, alguma dificuldade em relação às questões sensoriais, usando, por exemplo, a imagem e uma pista visual, facilita no processo de aprendizagem e a gente treina, então, de forma prática, pegando a escova, colocando a pasta, para que esse aprendizado seja internalizado. Então, é isso que significa quando nós falamos, enquanto terapeutas ocupacionais, que estamos treinando a atividade de vida diária. É realmente colocar em prática essas atividades. Terceiro ponto, o treino de habilidades sociais. E o que isso significa? Nada mais é do que, de fato, treinar aquilo que é necessário para uma boa comunicação e interação social. Então, isso pode ser feito de diversas formas, através de atividades em grupos, grupos de culinária, grupos de jogos, grupos de rodas de conversa, mas também podem ser feitos através de histórias sociais, através de uma simulação de uma situação em que, por exemplo, a gente pode simular nos atendimentos uma ida a uma loja, um supermercado, em situações em que aquela criança ou adolescente, adulto, enfim, vai precisar desenvolver então essa interação com o outro,
como fazer um pedido em restaurante, comprar itens em uma loja, uma ida ao cinema, aquilo que for mais confortável e confiante, e aí a gente aos poucos vai aprimorando essas habilidades. Então, quando nós falamos que nós treinamos a habilidade social do nosso paciente, nós estamos nos referindo de fato a essas situações cotidianas em que precisa haver uma interação e uma comunicação. Quarto, treino das funções executivas. Afinal de contas, o que isso significa? Não vou entrar no ponto aqui do que são as funções executivas, diversos exemplos que a gente tem, mas um dos pontos é justamente trabalhar o planejamento e organização. E o que isso significa? O terapeuta ocupacional vai ajudar a gente a fazer uma lista de tarefas? Sim, porque para muitas pessoas planejar e organizar, mesmo que sejam tarefas simples no seu dia a dia, é muito difícil. Principalmente os pacientes que têm o diagnóstico de TDAH, por exemplo. Então, muitas vezes vai ser necessário nós treinarmos o uso do calendário, fazer lista de tarefas, planejar realmente uma ação, uma atividade em específico, planejar uma festa, algo que seja ali relevante, algo dentro do trabalho, ou planejar a tarefa da criança ali dentro do ambiente escolar. Tudo isso faz parte do planejamento e organização. E o principal e mais conhecido dentro da terapia ocupacional é a organização de rotinas. Planejar uma rotina, criar ali estratégias para que essa rotina seja internalizada tanto pelos pais como pela criança. Isso é fundamental como processo do desenvolvimento e ajuda muito na questão de logística, de desenvolvimento pessoal, de aprendizagem. E isso é muito importante. Então, essa organização, ela é uma parte fundamental do trabalho do terapeuta ocupacional e nós trabalhamos isso com foco nesses objetivos que eu descrevi aqui para vocês. E quinto, o uso de equipamentos de tecnologia assistiva. E o que é isso? O que isso significa? Os equipamentos de tecnologia assistiva, eles são utilizados como recursos apoiadores para as nossas atividades cotidianas. E esse é um dos papéis, uma intervenção muito importante que nós, terapeutas ocupacionais, muitas vezes utilizamos dentro das nossas sessões. E o que, então, isso significa? Quando um terapeuta ocupacional fala que está treinando o uso de tecnologia assistiva ou fazendo uma adaptação, significa, então, que nós vamos pegar algum recurso, seja ele um software para comunicação, seja ele um adaptador de lápis, de tesoura, de garfo. São todos os dispositivos que vão nos ajudar a promover a melhor autonomia e independência para aquele paciente que tem ali uma necessidade específica e ele vai usar então daquele recurso para facilitar as suas atividades do dia a dia. Então, pranchas de comunicação alternativa. E aí, esses recursos, eles tanto podem ser comprados e adaptados ali com o recurso do paciente, como eles podem ser confeccionados pelo terapeuta ocupacional. Muitas vezes, em locais em que o público tem um poder aquisitivo menor, que precisam de materiais de baixo custo, é mais comum que nós, terapeutas ocupacionais, façamos essas adaptações. Até porque é necessário nós levarmos em consideração quais são as necessidades específicas daquele cliente. Mas existem outras adaptações que elas podem ser compradas já prontas e tudo isso vai depender ali da necessidade de cada um desses pacientes. Então, quando a gente fala de tecnologia assistiva, nada mais é do que usar então esses recursos para melhorar a qualidade de vida dos nossos pacientes. Então, aqui eu trouxe esses que são apenas alguns exemplos práticos de como nós terapeutas ocupacionais trabalhamos e o que significa quando nós falamos sobre isso. A ideia é trazer aqui para vocês um pouco mais da perspectiva do que é o terapeuta ocupacional, do nosso foco, do nosso objetivo. Então, se você gostou desse vídeo, não esqueça de se inscrever nesse canal, não esqueça de curtir e comentar aqui e, claro, compartilhar com alguém que você acredita que pode se beneficiar do conteúdo. Até o próximo vídeo!